Então vamos lá, nossa pauta está bem extensa. Vocês já receberam aí no grupo do WhatsApp, né, a nossa pauta. E hoje nós estamos completando nosso 10º encontro. Olha, menino. E hoje também nós terminamos a leitura do nosso livro. Então os alunos que foram fiéis à leitura Oh, concluíram, né, oh. essa obra. Então já pensou se disser, olha, a professora vai botar vocês para ler o livro todinho com antecedência, aí o pessoal ia pensar, hein? Mas assim, de pouco a pouco a gente conseguiu, né? Garanto que quem leu direitinho, assistiu os vídeos, estudou, anotou, não é mais o mesmo, não pensa mais sobre a Libras do que se pensava antes, não é? Então depois eu faço um resumão aqui para Ed Carlos se situar nos nossos estudos, como é que está a evolução, mas a gente também vai ajudar, né? Agora tem que perguntar, viu, Ed Carlos? Tem que marcar em cima. Você lê, você vai assistir, você vai perguntando a gente, para a gente ir respondendo, tá ok? Vamos deixar um pouquinho, um minutinho com a Mari, para ela dar alguns lembretes, algumas informações, que é o momento da coordenação. Eu vou ficar aqui traduzindo, porque tem Jaqueline Surda, que é uma aluna que nos ajuda bastante, né? Nos auxilia, bolsista. Por isso, sempre vocês podem estar perguntando para ela, que ela vai responder para vocês com certeza. Ela tem muita boa vontade. Então, Mari, por favor. Pronto, boa noite, minha gente, mais uma vez, né? Como já colocou, né? Um 10º encontro. Nem parece que a gente já teve tantos, né? Mas, assim, eu sempre agradeço a Jo pela forma que ela tem dinâmica de apresentar, né, os conteúdos para a gente. Hoje, especialmente, vocês vão dar boas risadas, nós. Vamos dar boas risadas, porque a gente já riu bastante na preparação. E também, né, chegou o Ed Carlos, né? Lembrar que chegou o Ed Carlos. Esses dias também veio o Túlio, né? Mas a gente sempre com aquele compromisso, né? De que essas pessoas que entraram depois, elas tenham acesso, né? A todo o material, a todo o conteúdo. E qualquer dúvida, minha gente, né? Cobrem bastante, né? Tanto a mim como a Josinalva e a Patrícia. Patrícia hoje ela ainda não entrou. Jaqueline também, Jaqueline é surda, mas ela consegue compreender tranquilo, né? Assim, a gente vê a Libras ainda direitinho, mas ela consegue nos entender, tá certo? Para que a gente tenha mais ou menos até 20 de dezembro para concluir todas aquelas situações, né? Para poder a gente receber o nosso certificado, tá bom? Aí a gente vai fazendo devagarzinho, mas a gente consegue. Então, boa aula para todos nós. Ed Carlos, bem-vindo. Obrigado. Então, nós visualizamos, né, e ouvimos também algumas músicas com a tradução em Libras. Eu sempre peço a vocês para observar visualmente e tentar entender aqueles contextos, né? Tentar entender o que a música está querendo repassar e não necessariamente tentar entender cada sinal que está sendo colocado ali, porque os sinais eles não correspondem de forma alguma às palavras que estão sendo faladas, né? Então, vocês que já estão há algum tempo aqui, vocês observam mesmo que o que está sendo cantado com a voz muitas vezes está totalmente diferente do que o intérprete está fazendo, né? Porque ele está traduzindo sentimentos e não palavras. Foi colocado duas músicas aí. Uma estava totalmente de acordo com a Libras. E tinha uma música que realmente ela estava o português sinalizado. Vocês conseguiram perceber isso? Alguém pode falar, viu? Eu tô achando que a minha internet caiu, Lainha. Ah, tá ali, voltou. Então, pessoal, vocês conseguiram perceber qual era a música que estava totalmente em Libras e qual a música que estava aí sinalizada, português sinalizado, tal e qual? Era a segunda, professora.
A segunda música, né? Aquela que tinha um camarada todo, o palhacinho, né? Uhum. Vocês ficando espertas, né? Então ali faltou muita coisa. Ele estava colocando mesmo as palavras, né? Pedir ao céu. Então aquela tradução ali, ó, não passa não. Tava bonitinha, né? Toda arrumadinha, mas não passa não. Uma banca de Então, avaliação, ó, passa não, ó. Cancelar. E a anterior daquele de blusa preta, o rapaz, não é? Tava, ó, perfeita, né? O da Sandy. O da Sandy. Tava perfeita. A primeira também tava perfeita, né? Tava perfeita. Então você já tem esse olhar, né, de discernir o que realmente é Libras, o que realmente ainda está meio travadinho, né, que precisa melhorar. Tudo é válido, mas se a gente for realmente analisar, né, dentro da gramática, como a gente viu, a gente já tem aquele olhar crítico e já sabe dizer, né, o que realmente passa ou não. Agora, se fosse antes do nosso estudo, a gente ia preferir aquela que tá ali mais fiel ao português, né, à língua portuguesa. Por quê? A gente iria preferir aquela lá que tá bem parecidinho com o português. O que será? Fica mais fácil, né, de mais fazer. fácil de entender. Para quem? Pra gente que fala. Pra gente ouvir. Ai, egoísmo, né? Egoísmo. O ouvinte, ele quer que a Libra seja feita para ele, né? É, Mas, na verdade, somos nós, ouvintes, que temos que mergulhar lá no mundo dos surdos e tentar compreender visualmente a língua, né? Sentir, se emocionar, né? Esquecer a questão dos sinais bem colocadinhos na nossa gramática e colocar a gramática realmente dos sentimentos, na que é verdade, a justamente... música não é pra gente, né? Os sinais É, não é pra gente ouvinte, né? Então, não é? tem que Então, ter é nossa justamente isso que a gente vai tratar hoje nessa aula, a questão da deicidade, iconicidade, né, e gestualidade. Então, a gente vai ver as palavras hoje, né? Por quê? Porque a língua de sinais, ela é a imagem do pensamento, né? É uma das definições que eu mais gosto, né? Sinais, ela é a imagem, né? Imagem do pensamento, forma em realidade, né? Quando a gente adquire na língua de sinais, a gente começa a ver cenários, né? E não sinais. A gente vê sinais, cenários e a gente vê expressões e sentimentos. Quando a gente se expressa realmente na Libras. A língua de sinais é tão linda que o surdo ele não entende porque que o mundo, todo mundo não fala Libras, porque ele acha que a Libras ela já cumpre todos os objetivos da comunicação. Né? Ele acha que a Libras é a língua muito melhor do que qualquer outra língua, né? Ele tem que achar isso mesmo. É a língua dele, né? E então nós vamos ver na nossa aula hoje os slides, eles estão bem condensadinhos, mas tem bastante conteúdo. Nós vamos ver um pouco intérprete de língua de sinais, qual seria o nome correto, a nomenclatura mais utilizada. Vamos ver também um pouquinho sobre as adaptações curriculares para a pessoa surda. E vamos analisar alguns vídeos, uns vídeos bem engraçados, que eles vão mostrar algumas coisas que talvez não estejam tão de acordo com a Libras, ou que não estejam tão de acordo com o fazer da interpretação e tradução em Libras. E vou prestar atenção e a gente vai então comentar, certo? Não precisa ter vergonha nem ficar tímido, porque todo mundo aqui está aprendendo. Aqui não tem certo, né? Não tem errado. Estamos aqui para debater e discutir, né? Ninguém está sendo avaliado de forma alguma. Então, o primeiro vídeo que a gente vai ver, ele é um comercial da sandália havaiana com a modelo Daniela Sicarelli.
O segundo é a tradução de uma deputada fictícia, né? Uma deputada Eneida. O terceiro é um personagem, Billy Kelman, que ele vai usar o alfabeto manual, no caso a dactilologia, né? Dáctil é mão e logia é estudo. Então ele vai usar a dactilologia ou o que a gente chama de soletração rítmica. E por último a gente vai ter um personagem chamado Ed, o nerd, que ele vai também gestualizar, mas que fica de uma forma em que a gente compreende. Ele vai gestualizar e ele vai explicar por que estudar vale a pena. E em seguida vamos ter o nosso debate com base no estudo, né, do penúltimo capítulo do livro. A gente já tinha ido para o último porque fazia parte da gramática. E esse aqui que é apontamentos úteis ao cotidiano do tradutor e intérprete de Libras. A gente vai ver como o intérprete ele utiliza o espaço, né? O espaço e o corpo, a cabeça, né? Para organizar ali os sinais e fazer seus cenários. Ver também como a gestualidade ela é feita dentro da Libras e como ela também existe em línguas orais, né? A gestualidade ela também faz parte. E também nós vamos ver como acontece a norma culta, né? Que é uma língua assim um pouco mais trabalhada, mais elevada, com vocabulário mais amplo, e também o outro nível, que ele é informal da língua, né? Isso existe nas línguas orais e também existe na língua de sinais. Então a gente vai ver essa diferença hoje. O diálogo é o 9, com o tema no supermercado, que nós também vamos visualizar e ver, né, cada sinal e algumas características próprias da gramática desse diálogo. E por fim nós vamos encerrar com o poema Poesia Surda Sempre, né? O surdo é Rodrigo Custódio. E esse poema ele é interessante porque ele vai marcar a questão da cultura surda, a questão da identidade do surdo, também tem um pouco de história dentro dele. Foi um poema que eu achei muito profundo, que talvez hoje os alunos não compreendam totalmente, porque a gente não abordou essa questão histórica, a gente não abordou, né? A gente viu, acredito que a gente viu em algumas aulas atrás, a questão do oralismo, da comunicação total, acredito que a gente viu, não foi? Do bilinguismo, então talvez vocês compreendam isso aí. Mas as questões das lutas sociais, da história, da questão legal, das lutas, a gente ainda não viu, mas nós vamos ver sim, viu? Eu vou colocar material já essa semana para vocês observar, né? Eu tive assim muito cheia de trabalho, acredito que todo mundo, porque a gente teve que treinar bastante os alunos para ir para a prova do Enem, e para a prova do SAEB, né? São essas avaliações nacionais, então a gente estava treinando os alunos e ficou um pouco assim assoberbado, mas agora, né, eu vou lá atualizar a nossa plataforma Google Classroom. Vamos iniciar então, né? Pedir a Daniel para colocar os slides, está no número 90. Número 90. Vamos iniciar conversando um pouquinho sobre a pessoa, né, tradutor intérprete, e do fazer da tradução e interpretação, que também são coisas distintas. Né? Trabalhar com Libras há mais ou menos 26 anos atrás, a trabalhar com surdo, na verdade, né? Então, nem se falava em escolas bilíngues, nem se falava em tradutor e intérprete de Libras, não era língua de sinais, era uma linguagem, né? Era tida como gesto, era linguagem de
sinais. A gente não tinha entendimento dessa língua, a gente tinha alguns livros que eram apenas dicionários, né, com aqueles sinais, e a gente fazia meio que realmente em português sincinhas, e eles foram crescendo, né, junto comigo. Eles aprenderam a língua de sinais, nós aprendemos juntos. E eles foram crescendo, né? Alguns deles já fizeram a faculdade, já fizeram inclusive até 2 pós-graduação, e eu acompanhando toda essa carreira, essa evolução, que nem eu mesma acreditava, né? Que o surdo pudesse chegar até a universidade, mas eu pude ver isso. Então eu sou muito feliz em ter ingressado nessa área, porque eu pude ver o início, eu pude ver o meio e pude, por assim dizer, ver um fim, um resultado, né, do meu trabalho ali personificado. Jaqueline é uma delas, né? Jaqueline, ela fez pedagogia, eu traduzi os 4 anos e tive assim o prazer até de me formar junto com elas duas, nós três, né? Foi minha segunda graduação, aí no caso. E é muito emocionante falar sobre isso. Falar sobre o ato de interpretar. O ato de interpretar, ele, os autores, eles utilizam essa palavra, a mágica do fazer tradutório. Por quê? Porque quando você está traduzindo, você precisa ouvir a mensagem, se chama a mensagem fonte, você ouve em português ou em outra língua, você mentalmente vai traduzir para a língua alvo, que é a língua que você quer atingir aquela pessoa, e você então vai e traduz e sinaliza. Mas ao mesmo tempo que você está sinalizando, você tem que estar prestando atenção. Ao mesmo tempo, na próxima mensagem, sua mente tem que estar traduzindo de novo já e já fazendo. Então são 3 trabalhos ao mesmo tempo. E ainda tem as implicações. Por quê? Porque se você conhece aquele surdo, você sabe que ele não está compreendendo a mensagem daquela forma. Então você ainda tem que dar uma paradinha e dar uma explicada, fazer uma explanação maior. E ali o palestrante está indo embora, né? E você gravando tudo para depois retomar e sinalizar novamente. Ou às vezes o palestrante falou muita coisa que não convém ali colocar no discurso, traduzir para o surdo. Então você faz aquele apanhado e coloca um contexto mais simples para passar para o surdo. Então, realmente, traduzir e interpretar não é simples, mas é algo que pode se aprender com a prática. E é algo assim maravilhoso, porque quando a gente consegue atingir, né, o objetivo, a aprendizagem do surdo, quando a gente vê que ele entendeu, a gente até se emociona, né? Porque a gente está passando ali para uma pessoa algo que ela não teria acesso, ela não teria acesso. E a gente, no caso, é o canal, Não, né? É o não. Eu canal que preciso vai fazer com que haja parado. aquela comunicação. Como é que eu faço? Diálogo número 9. Tema: no supermercado. Olá! Tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem, bem? sim. Que bom encontrar vocês aqui no supermercado. Ai, eu vim fazer a minha feira. Hum, olha aí. E eu vim ajudar a Jacinalva a carregar as sacolas para casa. E eu vim aqui para comprar algumas frutas. Ah, entendi. Vocês querem uma carona no meu carro para a sua casa? Ah, nós Queremos sim. aceitamos sim, eu quero. Pois vamos.
fazer a situação aí no grupo para vocês, né? Porque aqui. E aí depois vocês vão poder treinar, né? Para fazer essa situação para nós. Então, Daniel. Educação, transporte público, saneamento básico, educação, moradia. Não estou conseguindo, diretora. Não. Tô fazendo meu trabalho. Tô ficando desconcentrada. Tá, eu vou tentar. Educação, moradia, transporte público. Meu nome é Eneida. Como é que é, Eneida? Ah, tá. Número 29.992. Chega de mensalão! Chega de sanguessuga! Chega! Acabou? Tá. Sou do Partido Socialista, Comunista, Democrata, Cristão, Trabalhista. Faltou mais algum? Capitalista do Brasil. Sou candidata. Sou candidata a deputada federal. Esse aí. Que graça, Deus. Eita, Karine tá rindo ali. Ó, E o transporte público? Eita, o transporte público foi bom. transporte público. E candidata. Eita, isso foi bom. Candidata. E comunista? Comunista era E capitalista. E Brasil, o mapa. Brasil. o Brasil. Mas vamos pensar, mas vamos fazer. Ele falou assim, eu estou fazendo meu trabalho. O transporte anda muito. O transporte público era muita gente. Jaqueline tá se acabando de rir, viu? Jaqueline tá rindo. Eu já não queria Ela falou que lembrou do vídeo. E me diga uma coisa, o intérprete conversando com a pessoa, ele tá me atrapalhando. Ele tá me atrapalhando. Ei, aí como é Naide? Como é? Aí, tá. Então, teve mais coisa errada aí, Ed? No rosto. Tu tá chegando hoje, Ed, já tá todo... Ô, Ed, tu acha que teve mais coisa errada ali naquela tradução? Tudo só. Pode com o Marinaldo. E a blusa dele lá? A blusa dele era xadrez, né? Xadrez. Claro, né, professora? Sinal que ele tava fazendo tão engraçado. Ele tava muito em cima dela, não tinha como. É verdade, ele tava muito em cima dela. Né? Meu Deus, Então aquela peraí. blusa ali xadrez não é adequada. A gente vai ver que o traje do intérprete, ele não pode estar como eu tô aqui hoje com brincão, né? Dois logo, né? Toda maquiada, toda aqui cheia de... Não pode. Quando ele tá aqui eu tô como professora de Libras, entenda. É Professora diferente. pode, né, Josi? Professora de Libras, eu estou ensinando a língua. Agora, quando eu estou traduzindo, eu vou lá o urubu, viu? Porque as mãos têm Lá, que urubu. contrastar. Não, urubu não, natural, né? Porque você tá Urubu. escondendo a realidade, né? Depois a pia tá ali para você, viu? Não, é Leia. Eita, Daniel. Próximo vídeo. Porque minhas mãos são claras, minha roupa tem que ser escura. Não necessariamente preta, mas tem que contrastar. Né?
Se for o contrário também, se eu tenho pele escura, então eu coloco um tom cinza, um tom bege, para que a mão consiga contrastar com a vestimenta. Não é que tem que ser para todo mundo é de preto, não. É de acordo com o tom da pele do tradutor, né? Para que possa contrastar e ter uma boa visualização das mãos. A gente vai aprender isso, mas já está aprendendo hoje, né? E assim, muito discreto, porque o que vai importar é a mensagem passada. A atenção não tem que ser voltada para o tradutor, né? Aqui, como professor, pode voltar a atenção para mim, mas como intérprete não precisa, não é para voltar a atenção, né? O tradutor, ele não é ator do momento, ele não participa daquele momento, a não ser que ele seja um tradutor convidado, né, para participar ali do momento, aí tudo bem, né? Pediu minha opinião, eu dou, não tem problema, se eu quiser também. Próximo vídeo, né, Dan? Daniel já vai rindo antes do tempo. Já tá rindo antes do tempo. Meu Deus, o coitado tá na datilologia, tá em área de falando. Olha a cara dele, como quem diz, eu sei tudo. O A interessante cara de é depois. desespero, né? Coitado, ele não acompanha, não. Tá travando. Tá dando cãibra. Rapaz, olha como. Rapaz. A massagem. Coitado do bicho. Misericórdia. E a expressão facial. Beleza. Gelou. Tá dura, pobre da mão. Trabalhando com tato. Meu pai do céu. Oxe, ele tá fazendo o quê, hein? Márcio, o que? Já tá passando a expressão da dor dele. Jaqueline tá se acabando. Esse dois Ô, Karine. Ó, Karine, não é nem eu que acaba traduzindo. É, Você americano. pensa, né? Tá certo. Ele tá pedindo a Deus que terminasse logo. Isso é um jornal, é? É um jornal. É de cara. Ali ele tava sentindo câimbra até nos lábios já. Ele não tava Não, falando. eu já tava doendo já. Rapaz, mas ele fazia muito rápido. Se ele quisesse fazer, traduzir alguma música de um cara que falasse bem rápido, ele conseguia. Porque. Esse aí é o cara, né? Então aí foi abordado Graça aí, que é fera, né? Foi abordado o quê? Dactilologia, né? A soletração. Mas a gente vai ver depois que a soletração rítmica, ela vai mais além, né? Mas a gente até já viu a palavra azul, né? Se transformou em sinal, a soletração, né? Alho, ou acho. Não é só soletrar as palavras. A soletração rítmica, ela subtende algumas palavras e a palavra se transforma em um sinal. No caso aí, foi realmente a soletração e a dactilologia. Então, algumas pessoas acreditam que por aprender o alfabeto, A, B, C, D, né? Ali ele já sabe Libras, né? Tem gente que chega e diz, eu já sei a língua de sinais. Eu disse, sabe, sei que eu comprei um cartãozinho, né? No ônibus, tem um surdo vendendo, eu comprei, já decorei tudo, eu já sei tudo. Vai conversar ali com os surdos, hein? Vai lá, entra lá no meio deles, vai lá Se o fazer. surdo não souber ler, não souber português, hein? Pronto, e que é o que mais acontece, é surdos que sabe bem Libras, mas não sabe português. Aí você fica só soletrando lá pro surdo e ele... Porque, Entendi. né, o surdo às vezes não sabe português, então como é que ele vai ler ali o que você está fazendo em português, né? Não tem condições, não existe. O mesmo é aqui, a gente não fala soletrando, né? Meu nome é Josinalva, Merujosinalva, a gente fala assim? A gente não fala assim, então por que que o Assim surdo ia vai ser falar bem dessa- legal. Ia ser bem legal para quando alguém ia falar um texto, um negócio assim, em vez de ser 2 horas o programa, ia ser o quê? 25 horas por dia, né? Porque ME, UNE, um monte de coisa, né?
Isso mesmo, tem essa questão aí do tempo, que é justamente por isso que a gente viu, né, anteriormente, que às vezes uma lista de palavras, o, o, o intérprete ele tem o direito de condensar ali e usar um coletivo para poder diminuir esse tempo, porque como a língua é tridimensional, ela ocupa muito tempo, né, mais do que uma língua oral. Então o intérprete ele tem aí essa liberdade de dar uma enxugada nos sinais para se fazer entender. A gente vai ver aqui também no debate. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar desse aí? Não, né? Ed e o Nerd. Aí os palestrantes recebem água os palestrantes recebem água e o pessoal não me dá água, porque eu estou traduzindo com as mãos, não estou falando, não me dão água nas palestras. Né? Mas não é água, não. O cara, ele bebeu, era Coca-Cola. Vamos pensar, né? Ali era mais chique, né? Ô, Daniel. Mas do jeito que ele tá... Ô, Daniel, não era Fanta Uva, não? Fanta Uva? Ele precisa de graça nas articulações da mão. Era mesmo. Já colocou o Nerd e o Nerd? Na hora, ó. 3, 2, 1, já apareceu para vocês vão gostar. Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu não entendi os termos. Hoje eu entendi todos os termos, porque nós estamos mergulhados das tecnologias, né? Uhum. Hoje a gente entende todos esses termos, mas antes eu via, achava engraçado, mas os termos que ele utilizava, eu não entendia. Hoje, que bom, né? Que eu vivi para ver e estar dentro desse mundo da tecnologia. Eu nunca imaginei que estaria assim. Desculpa, gente, eu tive que desmutar para a gente começar a ouvir. Vamos lá? Vamos lá, né? Biri, 20 milhões. Oi, meu nome é Ed, E-D. Eu nasci nerd, eu cresci nerd, e agora que o mundo inteiro está em nossas mãos, eu quero ser nerd até o meu upload final. Entendeu? O upload final. Se hoje a minha vida é assim, só alegria, lá atrás, o Ed, versão 1.0, sofreu muito, viu? Porque eu lembro do terceiro B, porque os meus amigos, eles viviam roubando o meu suquinho de maçã, sabe? Eles escondiam o meu cubo mágico no banheiro das meninas. Mas hoje as coisas mudaram. Eu posso ter quantos suquinhos de maçã eu quiser. Eu compro lotes, eu compro safras, carro, eu tenho à vontade. Massagem. Até meu vaso sanitário ele esquenta. Super gostosinho. Gibi de super-herói? Estantes. Hoje eu consigo ter a coisa mais difícil do mundo até. Ruivas. Verídicas. Tudo porque eu vendi o meu site por 20 milhões. Eu disse quanto? 1 milhão? 2 milhões? 3 milhões? 4 milhões? 5 milhões? Não. 20 milhões. Pega essa, terceiro B. Pega essa. Bullying-me, terceiro B. Minha vida deu um upgrade, mano. E o meu banco também evoluiu junto comigo. Até minha conta é limitada. É a iConta Itaú. Conhece? You know? Não? Pra quem curte o canal eletrônico, não tem melhor, sabe? Pela internet, caixa eletrônico, celular, tablet ou atendimento eletrônico pelo telefone. Eu posso fazer transferência, DOC, tirar extratos, tudo isso sem pagar tarifa nenhuma. Tarifa zero. Eu posso fazer tudo isso da minha casa, com o meu pijama de polipropileno, sabe? Minha pantufa com Wi-Fi, sem precisar interagir socialmente com ninguém. Só com quem eu quiser. Tipo ruivas, sei lá. Eu também consigo investir todo o meu dinheiro, sabe? Porque só eu sei o quanto fui zoado pra conseguir os meus milhõezinhos. Terceiro B. E aí? Bom, encerrando a conexão, fechando aplicativos e startando a frase do dia. A vida é 1. O terceiro B é 0. E o Ed é 10.
Ó, me desculpa aí, Josnavo, por ter mutado, é porque eu tive que fazer, porque senão a reunião, né, pá, né, como sempre. Aí, né, sabe, né? Eu ia continuar falando só em Libras, e aí você ia traduzir. O que é que você... Continue aí, velho. Tá bom, então. E o que é que vocês acharam aí desse vídeo de Edio Nerd? Karine tá ali se acabando, batendo palminhas, kkk. Não, é porque ela disse assim, o povo só coloca o nerd com espinha. Aí ela fala que ela é nerd e também tem espinha. Não, isso aí eu discordo. Mas por quê? Porque as pessoas intelectuais, elas comumente elas não se cuidam. Porque elas têm um foco, né, um super foco no estudo. E aí elas esquecem desse lado social, desse lado estético. Porque para elas isso não importa. O que importa é estudar, né? Então, por isso que os nerds, eles são ali desengonçados, que eles estão sentados muito tempo, muitas horas em frente do computador. Então, foi aquele personagem lá, aquele ator, ele fez bem o papel dele, né? Como nerd. Mas ele utilizou de quê? Por que eu coloquei esse vídeo aí dentro da nossa aula? O que é que ele utilizou que nos interessa? Ele utilizou, né, como eu posso dizer, não foi como sinais, mas sim gestos, né, gestos que ele usou no vídeo. Isso, e esse gesto é justamente um dos temas do nosso debate, que é a gestualidade dentro da Libras, perceberam? E esses gestos dele deu vida ao que ele estava falando ou seriam desnecessários? Eu creio que deu vida, professora, porque assim, com os sinais, né, os gestos que ele fez, ele foi dando ênfase naquilo que ele queria chamar a atenção. Isso, mais uma vez, né, Grazi? Os alunos, a turma vai ficar com ciúme, ou então eles vão querer se juntar para fazer os vídeos. Vai sofrer, viu? Procura aí Grazi, viu? Para ela ajudar vocês a fazerem os vídeos, que ela tá aí dando show, né? Ela sabe que... Se eu puder ajudar, eu ajudo sim. Ajuda sim, eu sei disso. Hoje, só lembrando, temos só 18 minutos para as 9, tá? Mas nossa aula vai até que horas? 7, 8, 9. 3 horas já. Então vamos lá, vamos entrar no nosso debate. Agora fiquei... Apontamentos úteis ao tradutor e intérprete de Libras. Nós já abordamos algumas coisas durante nossa brincadeira, né? Na verdade, estava uma brincadeira. A de Carlos está gostando do curso? Olha aí. Mas aqui eu estava me acabando de rir. Quase desisti, eu disse não, né? Então, primeiramente a gente vai ver a questão do espaço, o espaço que o intérprete ele tem disponível para sinalizar. A modalidade da língua, quem pode me ajudar? Qual é a modalidade da língua? E que isso aí é uma questão que cai em concurso, lembra? Modalidade visual e espacial, né? Eita, Mari, visual espacial. Acertei uma. Essa questão vai cair em todos os concursos, ela cai. Quais são os parâmetros da Libra? Cai também, todo concurso. A lei de Libras cai também, todo concurso. Então, assim, tem algumas coisas que vocês precisam aprender, porque elas vão perdurar por toda a vida, não é? Então, a modalidade é visual, espacial. Ela é produzida onde? Onde é que é produzida, que é feita a língua de sinais? Na parte do tórax, né? No tórax, no corpo, principalmente no corpo. A maioria dos sinais aqui na região da cabeça ou em algumas partes, né, específica. E também no... Como é que se chama? Como é que se chama? Também tem os movimentos, né? Oi? Os movimentos. Os movimentos, isso, os movimentos estão dentro dos parâmetros, né? Que quando reúne esses 5 parâmetros, formam um sinal. A combinação desses sinais vai formar frases, né? E essas frases, essas sentenças, esses pensamentos são produzidos no corpo, aqui ou nesse espaço aqui da frente,
que é como se fosse uma caixinha quadrada. Lá no livro até tinha o desenho, lembra? Ó, eu ia colocar aí no slide, mas não deu não. Aprenda aí, ó, todo riscadinho. Então, tem uma caixinha que ele vai mostrar quais são os limites da tradução. Essa parte aqui na frente é chamada de espaço neutro, para que o intérprete use. Se o intérprete ultrapassar, vê só, tá passando da imagem da tela, né? Então, se eu sinalizar aqui em cima, ou lá, passando dos limites, onde vocês não vão ter acesso às minhas mãos, isso aí significa equivalente a uma pessoa falar gritando. Quando uma pessoa fala gritando, isso é irritante aos ouvidos, né? Isso aí irrita. O ouvinte não gosta. Então, da mesma forma, se eu falo ultrapassando os limites que eu tenho e a mensagem ela não é repassada, então o que é que acontece? É como se estivesse gritando para o surdo visualmente, porque ele vai querer acompanhar com o olho as suas mãos. Então eu tenho que respeitar. Quando eu estou dando a aula, eu coloco aqui, eu puxo, para que fique aqui um campo visual e eu tenho cuidado de sempre estar sinalizando por aqui. Eu fico toda assim, encolhidinha, né? Para poder acontecer isso. Então, vocês que estão futuros intérpretes, têm que aprender a respeitar esse espaço aqui que vocês têm para traduzir. Outra coisa, o local certo onde você coloca o sinal. Quando alguém está aprendendo Libras, é normal ele errar o local, a localização. É como uma criança. Uma criança, quando está aprendendo a falar, ela erra as palavras, né? Água, ela diz aba, né? Mamãe, mamã. Então, ela vai errando vai treinando até acertar, mas isso é de se compreender. Da mesma forma, quando você está aprendendo Libras, você não faz a configuração correta, não usa o ponto de articulação certo, o espaço certo, mas isso aí é de se compreender, é de se aceitar, porque está aprendendo. Mas uma vez que você é intérprete, você tem o cuidado de sinalizar corretamente. Por exemplo, alguém falou hoje, né, que se mudar o local do sinal, muda todo o sinal, não é isso? Então, por exemplo, essa configuração e esse movimento, ele é utilizado para realizar diversos sinais. Aqui na testa olha, eu já estou fugindo do espaço, galinha, né? Uhum. Aqui no nariz é o quê? Amostrado. Se eu vier para o queixo, vai ser devagar. Devagar. E se eu colocar aqui, é santo ou limpo, puro. Talvez só. Mesma configuração, mesmo movimento. Muda o quê? Só a posição, só o lugar. O local, né? A locação. E também, talvez, as expressões faciais, elas também vão mudar quando você estiver produzindo esse sinal, tá certo? Então, muito cuidado quando fazer essa configuração, essa localização. Aqui deu o exemplo de trabalhar e primo. Trabalhar a configuração em L, em frente, né? Eu tô fazendo aqui em cima, mas é em frente da barriga, né? Trabalhar, alternando. E primo, letra G, a mesma coisa, ó. Movimento e local é o mesmo. O que foi que mudou? A configuração, um é em L, outro em G. Então, a diferença mínima, mas o significado vai ser aí totalmente diferente, não é isso? Um do outro. Para o surdo, isso é uma diferença grande, né, professora? Porque no que eles são visuais, qualquer deslizezinho que você dá na troca do sinal já é outro significado, corre do contexto, né? Sai do contexto. Foi o que eu expliquei, né, anteriormente para vocês, né? O sinal de ladrão, que é esse, mas que aí o surdo ele faz assim. Por quê? Porque é uma forma de disfarçar, né? Porque esse sinal aí de candidato, ele é um sinal icônico, idêntico, ou seja, porque ele visualiza a realidade, então eles utilizaram de outro tipo de sinal, né? Assim, se por acaso for feito assim, tá chamando a pessoa para ter uma relação, né? Então, já pensou, você vai dizer que vem um ladrão e no caso tá chamando a pessoa? Então, tem que
ter cuidado. Uma diferença mínima pode mudar todo o significado. Outra coisa aqui, a questão da alocação das pessoas no espaço. Da alocação das pessoas ou das coisas no espaço. Essa alocação se chama referencial. Referencial. Os linguistas utilizam, veja aí esse algarismo romano que tem no livro, é na página 206. Um I e um X. Um I e um X, certo? Quando você vê esse I e X no artigo científico de Libras, você já sabe que ali é um referente. Então, eu posso colocar as pessoas no espaço antes de eu começar as conversações, ou os objetos, no caso, casa e casa. Aí a gente já está retomando as aulas anteriores, não é? Já estamos retomando. E aí é bom porque o menino que chegou hoje é dia, ele vai aprender, né? Aprender. Então, se eu coloquei que a casa de Daniel é aqui, a casa de Grazi é aqui, então eu já coloquei no espaço, já fiz o cenário, por assim dizer, e agora eu posso sinalizar, né? Que aí ele foi lá na casa, ele voltou para casa, não precisa mais eu fazer o sinal de casa, porque visualmente o surdo já memorizou ali nos espaços. Eu vou direcionar o olhar, tá vendo lá? O olhar, quando eu for me referir, ó, eu sinalizo olhando para lá, ou sinalizo olhando para cá. E também as pessoas, né? As pessoas do discurso, eu tenho de respeitar a distribuição. Eu tenho de respeitar a distribuição das pessoas no espaço. Se eu coloquei Daniel aqui, coloquei Grazi aqui, Edna aqui, Rita aqui, agora sim, todo mundo está no meu local. E ainda pode ter alguém que está ali, eu dizendo, eles estão presentes, e eu dizendo ali outro que não está presente, né? E então toda vez que eu for me referir, fazer a conversação, a casa de Rita, a casa de Daniel, a casa. Então o sinal é um só, a casa, mas o movimento ele vai indicar a posse, né? De quem é essa casa. Da mesma forma, qualquer outra sentença que eu for falar, tá certo? Quando a gente assiste o vídeo ou lê, não fica tão claro, mas quando a gente começa a conversar, então fica tudo mais fica tudo mais visível. Pronto, a gestualidade dentro da Libras, né? Então a Libras ela surgiu dos gestos naturais, que foi uma necessidade do surdo para se comunicar. Porém, esses gestos eles foram ganhando mais valores gramaticais e se tornaram em sinais. Então, não é qualquer gesto que se transforma em sinal. Há um processo histórico e precisa obedecer àqueles 5 parâmetros. Na verdade, 5 parâmetros da língua de sinais para poder se transformar em um determinado sinal, porque aí ele ganha valor linguístico. Mas, mesmo sinalizando, o surdo ainda utiliza gestos para se fazer entender mais ainda. Então, numa sentença comunicativa vai ter sinais e vai ter gestos. E a gente precisa entender e colocar o português, né, que combine com aqueles gestos. É como a gente falando em português, a gente fala as palavras em português e a gente vai mudando a entonação da voz. Não é mesmo, né? Eu vou. Né? Então, aquela entonação da voz, ela vai dando outros significados, né? Você é bonito. Que bonito, hein? Não mudou o significado quando digo bonito, hein? Mas é bonitinho. Então, essa entonação, ela muda. Os gestos dá essa vida, né? A língua de sinais. Assim como os gestos dá vida às línguas faladas. As línguas faladas também ganham vida com os gestos, e faz parte, não é? Então, principalmente os mais velhos, ele fala, mas olha, eu fiz isso, mais aquilo, outro, né? Ó, primeiro fulano, segundo, então vai colocando gestos. Esse gesto aqui, né, primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, virou sinal para o surdo. Isso aqui é sinal. É o sinal o quê? De numeral
ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, numeral ordinal. É gramática dentro da língua de sinais, né? Para o português, isso é gesto. Mas na língua de sinais, esse gesto é gramática. Já é sinal, porque obedece os 5 parâmetros, ok? E o movimento pluralizado. Vocês vão perguntando ou dizendo alguma coisa, tá bom? Eu tô aqui correndo porque Mari disse que a hora tá acabando. E nem parece que eu tô cansada, hein? Mas eu tô. Eu tive reunião de manhã, fiz atendimento a tarde toda e corri aqui. Mas aqui com vocês é um momento assim de lazer, né? Parece mais que a gente tá numa festa. Rever vocês. A gente fica com saudade, né? 15 dias passaram. Fica mesmo, de verdade. E vocês ajudam, né? Com essa dinâmica, vocês ajudam para que flua a aula. O movimento, escuta isso, o movimento ele é o parâmetro que marca a pluralização. A gente já viu isso antes, né? Então, árvore é apenas um sinal. E se eu quero dizer floresta, mata, selva, como que eu faço? Me ajuda aí. Exatamente, né? A pluralização, o movimento transformou esse sinal de árvore em floresta, né? Se eu fizer assim, é natureza. Andressa me ensinou outro nome. Ah, não foi natureza, foi natura. Ela me ensinou, mas eu só vi uma vez o sinal, eu esqueci. Vou perguntar de novo, de natura. Só que natura é os cosméticos, não é isso? Cosmético. Ela me ensinou o sinal essa semana passada. Eu esqueci, mas eu vou pedir para ela me ensinar. Então, natura não tem nada a ver com natureza. Então, olha aí o intérprete, não tem que ter cuidado. Alguém dizer, vende produtos da natura e ele dizer natureza. Não, eu sei que natura é tirada da natureza, mas tem um sinal próprio para natura. É com N. Estou tentando lembrar, mas não lembro mais não. Ela me ensinou, né? Então, mesmo, olha, intérprete, quantos anos? 26 anos. Sabe tudo? Nunca, né? Oh. Jamais. A gente nunca vai saber tudo, né? Oh. Sim. Sim, amor. O sinal de natura ela me ensinou também, é assim, ó. Bota a mão, empurra. Depois venha pra cá, agora termina a aula. Brincando, Patrícia. Muito bem, Patrícia. Do mesmo jeito, vila, ó. Casa é assim. Como eu faria uma vila? Quem quer ajudar uma vila, que são várias casas. Aí, Mara, é isso mesmo. Vila, né? E favela? Como é favela? Ó, eles fazem assim, ó, subindo o morro, as casinhas. Tá vendo, ó? Bonitinho, né? Pois eu já fiz assim, ó. Dava para entender, mas aí... Dava para entender, mas aí... Tá dentro de gesto, né? E dentro de classificador. Não tá dentro de libras. Por quê? Porque esse já é o sinal próprio de favela. Não vai mudar. A comunidade surda do Brasil já escolheu esse sinal como favela, entendeu? Tá errado fazer assim, Grazi? Não tá. Mas até você aprender o sinal certo, tá bom? É dessa forma que funciona. Hoje eu já aprendi. Norma culta e norma padrão. Bom, até na própria língua oral, a gente sabe quando uma pessoa fala na norma culta, né? Dependendo do nível de escolaridade, de um vocabulário mais amplo, mais esmerado, né? Mais cheio de palavras de dicionário, com construções mais corretinhas de acordo com as normas gramaticais, né? Isso, então, a pessoa fala de uma forma culta, a pessoa fala de uma forma vulgar, né? Ou de uma forma familiar, ou de uma forma com jargões próprios daquele grupo, né? Os hippies. Então, cada um fala, tem um linguajar de acordo com o seu meio. E aí, será que isso existe na língua de sinais, essas diferentes linguagens, ou já que a Libras pertence à comunidade surda, ela é uma só e unificada no país? Não vai ter essas diferenças. O que é que vocês acham? Eu creio que vai sim, professora, ter as diferenças. Porque varia muito do local de cada um, né? Isso, aí são as diferenças regionais,
Esse local aí são diferenças regionais, ok? Por exemplo, aqui branco é assim, lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, branco é assim. Vê a diferença, né? Aqui azul é assim, ali em Recife ele já faz azul assim por causa do céu em alguns locais. Então, assim, dependendo do local, a maioria dos sinais é comum, mas vai ter sinais diferentes de diversos locais, né? E o intérprete ele precisa prestar atenção a isso aí, principalmente cara, já conversei com surdos de bairro diferente, e a maneira era diferente. Tá vendo? A maneira realmente é diferente, né? De bairro, não é nem assim De de país. cidades ou Ou de de- regiões, né? Então, de bairros já muda de Triunfo lá para Serra Talhada. Os surdos de Serra Talhada, eles têm preconceito com os surdos aqui de Triunfo. Dizia que os surdos daqui não sabiam Libras. Mas por quê? Porque todo o material que eu utilizo, né, meu contato com a língua de sinais, ela é muito do sul, né, do Paraná. Eu dou muito valor ao material de lá, porque, minha gente, vocês viram, não tem o que dizer. E eu vou colocar ainda a biblioteca lá, ela tá paradinha, mas eu vou atualizar lá aquela biblioteca, vai ficar, né? Mesmo se eu não conseguir até o fim do curso, mas eu vou ficar colocando no grupo também, a gente não desmancha o grupo, a gente vai ficar colocando coisa, a gente nunca desmancha os grupos. E vocês vão ver que material, né? Que é excelente. Então, por isso que eu dou valor às coisas lá do sul, e o sul daqui de Triunfo, eles tiveram muito contato, né? Mas agora não, agora eles já têm contato lá com Serra Talhada, eles já estão assim, quase que equiparados com eles de lá. Serra Talhada, eles aprenderam os sinais mais de Recife, porque Então, falar do intérprete para mim é uma grande emoção, né? Porque foi uma profissão que eu realmente não escolhi. Pronto, então, aí está dizendo o intérprete de língua de sinais. O nosso slide tem vários títulos. Quem pode ler para a gente, para me ajudar? Que aí agora a poesia surda para sempre, de Na Rodrigo hora. Custódio, Só para a me dê gente uns encerrar minutinhos. esse nosso momento.
sempre. Minha gente. Olha, fez assim, Pelo ó. amor de Deus, vocês não vão traduzir por aí e dizer que foi a professora, não, viu? É brincando. Vai, Jó. Peraí. Ó, Daniel, pelo amor de Deus, não me conhece. Ô, Jó, agora, Caraca. agora coloca de novo e Não tem como traduzir sinal por sinal, mas eu posso dizer assim o que eu entendo. Talvez eu não possa nem entender tudo o que ele está dizendo, mas eu entendi alguma coisa. Eu entendi uma ideia aí do que ele quer dizer. Olha o tema, poesia surda para sempre, né? Que isso aqui não é dinheiro, não, é eterno, é para sempre. Olha, deixa eu dizer uma coisa para o pessoal. Eu confundi, viu? Tem problema não. Ô, Jó. O que a gente viu, né? São parecidos, os sinais são parecidos. Minha mente é cansada, eu tenho dormido pouco. Ô, pessoal, olha, esse surdo Rodrigo Custódio da Silva, né? Ele tem um canal no YouTube e é muito interessante. Ele é surdo, ele é professor, ele já é doutor, né? E eu não vi a especificidade dele, mas ele já é doutor. Então, assim, tem muitos vídeos muito interessantes, ele ensinando várias coisas, né? Essa poesia, né, é surda para mim, esse vídeo aí, ele é a perfeição da perfeição. Ele assim, quando eu assisti, eu não sei Libras, mas assim, quando eu foquei nele, né, então eu compreendi, aí chamei meu filho, que assim tem uma mentezinha bem desenvolvida, bem desenrolada, aí ele também compreendeu. Eu disse: ô João, olha aqui, esse eu vou ter que lhe mostrar, porque para ver se é realmente o que eu estou pensando, né? E foi bom porque assim tem um contexto histórico que ele vai colocando, né? Essas palavras que surgem no vídeo. Coloca de novo, no vídeo. Que eu não sei, né? Mas Josinal explicou um pouco. Aí vocês vão ver o que realmente, né? Esse vídeo, como é interessante. Ai, peraí que eu não tô conseguindo. Aí tu tira o áudio de nós. Vai estar na tela de Daniel, né? Pronto, eu estava sem conseguir marcar ele. Então, ó, não tem uma tradução exata, mas vai ter uma ideia, né? Ele aí é um sujeito surdo e ele está se sentindo, então, preso, né? Ele está se sentindo preso dentro dele, porque ele está muito angustiado com as coisas que estão acontecendo. Então, ele vai sair dessa angústia, resolve sair, né, para o mundo, e sai a configuração de pessoa. As pessoas olham para ele enquanto surdo, né, e não entendem. Não entende o jeito dele ser surdo. Então ele volta para dentro daquela angústia dele e continua se remoendo, né? Pensando como sair dali. E aí novamente ele sai, vem para o mundo e as pessoas estão ali observando ele, olhando, né? Aí vem a parte da oralidade. Elas querem que eles entendam o que elas dizem, né? E ele não entende porque ele é surdo. Aí ele volta lá para o estado dele de surdez e continua se remoendo, né? Pensando em como sair dali naquela angústia. E ele consegue de novo vir para o mundo dos ouvintes. E nesse mundo novamente os ouvintes estão enxergando o surdo. De que forma? Coloca aparelho, coloca um implante e querem que eles escutem, quer que eles sejam iguais, né? E essas pessoas não entendem ele enquanto surdo. E aí é onde ele volta de novo para o lugar dele enquanto surdo e tenta ali encontrar uma saída, né? Remoendo e pensando em como se libertar dessa ideia. Aí com muito sacrifício ele novamente chega ao mundo dos ouvintes e lá as pessoas enxergam o surdo agora de que forma. E ele já está um pouco até cansado aí pelo olhar. E a forma como elas olham para ele é constrangedora demais. E ele não está nem aguentando mais em como elas estão olhando para ele, em como elas estão tentando tirar aquela identidade dele, né? E ele está cansado daquilo, da forma como elas veem, da forma como elas encaram. E então ele se sente aí, ó, inativo. Ele desistiu e quer se esconder definitivamente, porque o mundo para ele se fechou. Tudo está escuro, está se funilando, não tem como, mas não tem mais saída para ele.
Ele está totalmente sem ação. Mas de repente surge uma ideia, né? Algo novo. Veja como ele está empolgado. E tem a ver com isso aí, surdo. Essa é a identidade dele. E essa identidade vai ser poesia para sempre. Eu não acertei nada. Essa foi a minha tradução, Grazi. Significa que está certa. Não significa que está certa. Essa é a minha tradução. Outro intérprete poderia traduzir de outra forma. Mas por que eu fiz essa tradução? Porque eu conheço a luta histórica do surdo. Eu sei a questão, né, de quando eles foram obrigados a usar aparelho. Agora tem a moda do implante. Tem uma luta aí dos surdos que... Tem surdo que quando vê um surdo com implante, ele quer arrancar, porque diz que ele tirou a identidade dele de ser surdo, né? Porque eles assumem que é surdo, né? Por isso que a configuração surdo, isso vai continuar, né? O surdo ele não vai ser visto mais pelo que falta, que é o ouvido. Ele vai ser visto pela cultura dele, em assumir que é surdo e ser um falante em língua de sinais, em ter uma língua visual. Isso é que é cultura para ele, não é? E é isso que tem que ser respeitado. Então, se eu não conhecesse essa história, essa luta dele, talvez eu não soubesse ali traduzir, né? E confesso uma coisa para vocês. A tradução de voz, para mim, é a coisa mais difícil do mundo, é a mais desafiadora. E hoje até que eu me superei, porque eu passei muito tempo, eu tinha uma amiga que traduzia comigo e eu dizia, olha, eu escuto e faço sinal e na hora da tradução de voz você vem, a Aparecida Viana, né? Ela agora está aposentada. Na hora da tradução de voz, tu faz a voz dos surdos, porque tem hora que eu não entendo nada do que os surdos estão dizendo. E eu passei muito tempo assim. Depois dessa pós-graduação, né, desse material, eu melhorei um pouquinho. Por que eu tinha essa dificuldade? Porque eu não convivia com outros surdos de outras localidades. Eu convivia com os surdos daqui, eles sabiam o que eu ia ensinando. E dificilmente os surdos daqui faziam sinais para eu traduzir voz, né? Então eu fiquei com essa dificuldade, por assim dizer, por esse trauma. E eu já fui constrangida em vários locais, eu já fui constrangida por eu não conseguir traduzir a voz do surdo. Aí vem um surdo que é mestre ou doutor de uma universidade lá que vem de Alagoas, não sei de onde, para eu traduzir a voz dele numa aula de pós-graduação, ó, minha gente. Aí também é judiação demais com a criatura, né? Então a gente fica traumatizado, porque primeiro é um surdo de outra região, depois ele vai vir fazer sinais de coisas que eu não sei, que eu nunca vi, né? De uma linguagem acadêmica, de libras acadêmicas. Então eu já fui constrangida de estar traduzindo ali voz com 5 intérpretes e 5 surdos numa sala e eu traduzindo voz e sem conseguir acompanhar, né? Então já aconteceu, isso vai acontecer também em muitos momentos, e a gente tem que ter assim maturidade para assumir, dizer o que a gente sabe, o que a gente não sabe, pedir ajuda a outros, tem, né? O intérprete ele tem que trabalhar em colaboração com outros intérpretes, né? E então tinha uma menina bolsista que era de Recife, ela viajava para vir fazer essa pós-graduação aqui, que conhecia esses sinais, aí eu consegui uma bolsa e ela começou a me ajudar na tradução. Aí depois, quando eu fui pegando, né, aqueles sinais e o jeito, aí até que deu certo. Mas é preciso a gente ter essa maturidade. E só agora, né, que eu também convivi durante esses 2 anos da pandemia, eu passei a assistir reuniões em um grupo de sinais, em Libras, e tudo em Libras, um canto, tudo em Libras, né? Então eu fui adquirindo mais essa parte visual. Mas não é fácil, não, é muito difícil. Então, quando eu peço para traduzir, Grazi, viu? Não fique triste, não, nem Daniel. É porque você faz uma comparação, né? Uma comparação do que você disse. Agora, a forma como eu disse, deu para entender lá, deu para fazer um paralelo entre o que ele ia dizendo e o que eu ia dizendo. Deu para fazer um. Deu sim. Entende? Aí ganha vida, né? Porque eu não tinha como falar em um sinal. O único sinal que ele colocou foi o de pessoa andando, né?
mas que tinha um significado maior, representava as pessoas, né? Ele fez esse sinal. E o restante, e assim, dava para ver que era o sinal de angústia, né? Assim, retrocedendo, mas ele até mudou, né? Ele mudou um pouco o sinal, porque ali é uma poesia. Quando ele Então, fez assim, né? Aí eu não consegui compreender. Aí a partir dali eu desencadeei outra coisa. é como se fosse, né, surgindo alguma coisa, não é sinal, é Porque ele classificador, fez né? assim, ele faz assim, né? Fechadinho e depois mais aberto. Aí depois fica aquela parte que ele faz assim. Pois é. Foi uma Eu sei que experiência é interessante perfeito. para mim, Jo. Foi uma experiência interessante para mim, porque assim, no momento que eu estava pesquisando, né? Eu estava pesquisando um poema, eu coloquei lá, eu queria um poema, né? Então, eu já fui pensando em um poema, então já comecei a assistir com o olhar do poema. No grupo, Grave, a gente passou, no início da aula, vários vídeos com humor, né? Que fez a gente rir. Então, a gente não estava naquele clima. É o que eu falou da questão do intérprete, isso que eu compreendi agora. Né? A questão do contexto, né? Do que está falando, do tema que está falando, né? O lugar onde está. Cedo eu perguntei a ela, já você vai ter que ver primeiro, né? Para poder você. Se fosse para ver agora, né? Na surpresa, eu não sei se já teria traduzido dessa forma. Não, talvez não. Mas eu olhei cedo, aí Mário disse, tu entendeu? Eu disse, entendi. Ele entrou na parte histórica, na luta social, na parte do, né? Ele entrou aí nisso tudo, porque como ela disse, ele é doutor, ele tem esse conhecimento de mundo para poder fazer essa poesia ali. Ele disse tudo em uma poesia, né? Mas para quem vê, não basta saber sinais, tem que saber também o contexto que está por trás daquilo ali, né? Então chegamos ao fim de uma aula sem a tesourada do Zoom. E então, pessoal, dúvidas, perguntas, angústias, né? Mas é o que a professora falou, né, no início, que a gente tinha que compreender o contexto e tinha que ter um contato antes com o que ia ser falado para na hora a gente saber interpretar de forma correta. E aí, meu tico e teco hoje não está funcionando. Eu não acesso. Não diga isso, Grazi. Não, Grazi. Mulher, não de jeito nenhum. Agora. Porque, ó, veja, a gente está introduzindo a tradução e interpretação. Então, eu coloquei esse desafio, não foi como um teste para vocês. É para vocês ir adquirindo a maturidade. Então, eu garanto que depois que Dan fez um pouco, Grazi fez um pouco, Edna nem quis, por mais que eu chamasse. Mas a minha vergonha era grande, né? Aí como é que eu ia fazer, né? Eu fiz no esforço, né? Aí por isso, como que eu fiz com vergonha, eu me esforcei por isso, alguém tem que lavar os pratos por mim, né, mãe? Eu não vou estragar minha unha. Não, tu não vai mais para lugar nenhum, nem sei porque precisava das unhas aula, deixa as unhas. Quem cozinha não lava, é a regra. Eu cozinhei agora há pouco. Cozinhei ovo. Eu agradeço a presença de vocês até agora, né? Alguma dúvida vocês podem colocar lá no grupo, né? Também elogios, bem-vindos. Agradeço a participação de vocês, né? Que embora não sejam versados na Libras, mas vocês estão se esforçando e juntos a gente está aprendendo, né? Eu vou aí perguntando, e vocês vão se esforçando e vão respondendo. Tem alguém ali que está botando um coraçãozinho de Marinalva Maciel para todos. Fui eu. Foi para avisar que ela teve que viajar para o esposo dela ia fazer uma pregação em outra cidade, e aí ela com ele. Aí ela disse essa senhora que ela vai assistir o vídeo depois da aula. Certo. Não vai ser postado hoje esse, né? Porque a gente ainda está devendo alguns para trás. Mas, infelizmente ainda tem que... Carlos, você que hoje foi a primeira vez, conseguiu compreender alguma coisa? Ficou meio aí balançado? Eu só não compreendi aquela parte do vídeo do cara tá assim, ó. Eita, Edi, tá certo.
Desse último vídeo? Não, daquele que é o jornalista, na da O teologia. jornalista. Sim, Mas porque- você deveria ser igual a ele. Você não é assim boa. Você deveria fazer esse sinal todinho aí com a mão. Sem fazer que comigo. é aquilo que Eu coloquei ele no na grupo verdade, já, né, viu? Carlos, ele não sabia a língua de sinais, ele só sabia o alfabeto. Aí ele ficava fazendo as letras, né? E isso aí não dá para o surdo entender, porque tem Coitado. surdo que nem lê, sabe? É por isso que o pessoal Coitado. riu e achou graça, porque aquele intérprete lá, ele não sabe, ele não está Aquilo sabendo é de nada. intérprete. Ele teve que colocar uma graxinha nas articulações. A gente tava assim. Você viu Eita, como as foi surdas mesmo. riram, né? Ela gostou. Levou muita chuva. Pois Ela eu vou estava deixar com cãibra nos dedos. vocês descansarem, né? Muito obrigada mesmo pela atenção. Estudem, me mandem os vídeos, tá bom?